Então, o que eu estou querendo colocar é que aceitar-se na superfície é aceitar-se na totalidade. Da mesma forma, resistir à superfície de quem você é resistir à totalidade do que é você. Agora vamos falar um pouco sobre o aspecto espiritual deste poder pessoal. Então, falamos do aspecto emocional desse poder, não é? Que implica em desenvolver a consciência do seu valor por meio da aceitação incondicional. E agora vamos falar do aspecto espiritual que implica em reconhecer que Deus ou o divino está em você. Logo, é você. Jesus, quando orientava os seus discípulos, ele fazia menção a um termo que ele classificava como reino de Deus. Então, ele sempre sugeria para os seus discípulos para buscar o reino de Deus. E segundo Jesus, na concepção de Jesus, a busca pelo reino de Deus era a garantia de que todo sucesso já estava garantido, ou seja, ele colocava que buscando o reino de Deus, todas as demais coisas seriam acrescentadas, ou seja, esse reino de Deus que Jesus colocava era exatamente uma alusão a um estado de consciência, não é? E esse estado de consciência, segundo ele, era acessível por meio de uma condição que era de aquietar-se, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que ele estava dizendo dentro dessa colocação? Que a partir do momento que você entrasse num movimento de pacificação interior, não é? Você então poderia acessar essa dimensão mais profunda, esse estado de consciência que ele colocou como reino de Deus, e por meio desse estado poderíamos então atingir o sucesso ou a realização existencial. Então, o aspecto espiritual envolve este reconhecimento da nossa unidade com a criação, com o nosso aspecto mais profundo e criativo. E aqui poderíamos também colocar que esse reino de Deus é o reino arquetípico da consciência, né? Do estado de consciência elevado, do estado de consciência pura. Nós e o universo desempenhamos um movimento dinâmico, né? Você e o universo possuem uma relação profundamente dinâmica, relação esta que os taoístas chamavam de Tao. O Tao, dentro da visão taoísta, não é uma coisa em si, mas um movimento dinâmico entre a parte e o todo, logo, do todo em si mesmo. O universo, ele não codifica o outro, não é? Quando falamos dessa lei metafísica, não é? De que para o universo não existe o outro, não é? O universo ele não entende o conceito do outro. O que isso quer dizer? Que para o universo você é toda a humanidade. Significa que você, para o universo, é o seu canal principal e único de expressão. Você é o outro e, portanto, toda a humanidade. Então, vamos agora entrar talvez num ponto, num aspecto dessa aula que talvez seja o coração, o núcleo, a ideia central que nos leva a entender qual o momento em que perdemos o poder, em que momento ocorre a destituição deste poder interior e como restaurar este poder. E nós vamos ver que essa mal relação com o poder pessoal que aprendemos a desenvolver deve muito à forma como nós
lidamos com o outro. Para o universo, você sendo um aspecto central, primário, um aspecto único, você está sempre no plano primário. Então, para o universo, você está no plano primário e você é o canal principal por meio do qual o universo se expressa e se realiza. No entanto, se você, em algum momento, aqui como singularidade do todo, tendo essa experiência, se colocar num segundo plano psicologicamente falando, você então começa a criar uma espécie de ruído, uma espécie de atrito nesta comunicação entre você e o universo. Na verdade, no momento em que você assume uma posição interior na qual você se coloca em segundo plano psicológico, você então quebra a sua conexão. E no momento em que você quebra a sua conexão com o universo, você então passa a apresentar uma série de problemas, E o que significa se colocar em segundo plano psicologicamente falando e o que nos leva a nos colocar em segundo plano psicologicamente falando? Então vamos conectar esses pontos. Você é a máxima expressão do universo. Para o universo não existe o outro, apenas você. E, sendo você a máxima expressão do universo, o universo te considera num plano primário. Portanto, o segredo para uma vida empoderada é você assumir que você deve ser o ponto mais importante, ou seja, você deve assumir o seu lugar também psicologicamente falando num plano primário. No momento em que você se coloca num segundo plano psicologicamente falando, e o que é se colocar num segundo plano psicologicamente falando? Se menosprezar, se subestimar, se anular, se deformar, em campanhas psicológicas para caber na expectativa de alguém, naquele espaço apertado de um pensamento que fizeram sobre o que você deveria ser, certo? E se tornar igual a alguma coisa. No final das contas, se colocar num segundo plano psicologicamente é se colocar em um posicionamento interno que podemos resumir como autoabandono. Então, se de um lado, se na linha da sua manifestação, num extremo, você tem a aceitação incondicional como a chave geral de força que o leva a ligar o seu processo, imaginemos a chave geral de força de uma casa. Ela tem apenas duas possibilidades. Ou você liga a chave geral de força, e no momento que você liga a chave geral de força de uma casa, toda a energia está disponível para ligar todos os aparelhos. Da mesma forma, se você desligar a chave geral de força de uma casa, a energia deixa de estar disponível e você não poderá utilizar nenhum aparelho. Então, da mesma forma, a aceitação absoluta, incondicional, é a chave geral de força interior. No momento em que você liga essa chave geral de força, você está ligando todas as suas conexões, principalmente a sua conexão com o universo e todos os atributos e elementos relacionados com o seu poder pessoal. Então, se temos de um lado no extremo da sua manifestação, das tuas possibilidades, a autoaceitação como a chave geral de força, no extremo oposto nós temos o autoabandono. Então, o autoabandono é o pior lugar que você pode se colocar dentro de você, porque no autoabandono você nega a sua importância, você nega a sua diferença, você nega a sua singularidade, você nega o seu aspecto
como sendo a expressão absoluta e única do universo aqui no tempo e no espaço. E esse é o ponto mais recorrente que eu noto ao lidar com pessoas que estão com problemas dos mais diversos tipos: vida financeira zero, vida afetiva zero, vida profissional zero, saúde a zero, não é? Todas as pessoas com as quais eu lidei em set de consultório, aplicando os meus processos, quando eu me permitia mergulhar naquele universo, eu sempre me deparava com um nível de autoabandono, com um nível de autonegação. E as posturas que estariam classificadas nesse segundo plano psicológico que nós nos colocamos, como menosprezar-se, subestimar-se, anular-se, todas elas implicam a forma como nos relacionamos com o outro. E eu gostaria também de falar um pouco sobre isso, porque, na minha opinião, é o ponto mais delicado no comportamento humano. Como lidamos com o outro? O que é o outro para nós? Como você enxerga o outro? Até que ponto você está dependendo emocionalmente de alguém? Né? Se estamos falando de poder pessoal, já está sobressaindo nas minhas explicações que o poder pessoal lhe dá a autonomia psicológica para que você então possa exercer a sua influência no mundo. Se houver dependência emocional de alguma coisa, principalmente do outro, será praticamente impossível exercer a sua influência dentro de um escopo amplo de atuação. E apenas a partir dessas explicações, nós podemos colocar que há duas formas de estimular o apoio do universo, ou seja, há apenas duas formas de você usufruir e exercer o seu poder pessoal. A primeira forma, a primeira condição, na verdade, é ser você. Essa é a primeira condição. Tudo começa neste ponto, ser você. Ser você de verdade, ser a sua diferença, se assumir, que nos remete ao ponto anterior que eu estava colocando no início da nossa discussão aqui, que é o exercício da aceitação absoluta. Então esse é o ponto de partida para o sucesso, para usar o seu poder pessoal da forma eficiente. A segunda condição é o comprometimento com a sua felicidade ou o comprometimento com uma vida bem-sucedida. E não há outra forma. Se você realmente trabalhar essas duas condições, ser você de forma genuína e se comprometer com o seu sucesso, com a sua felicidade, inevitavelmente você irá chegar num patamar em que você irá atingir uma vida plena, uma vida muito bem sucedida. Então, poderíamos colocar que é a pior perda de todas, até a perda que supera perdas financeiras, a perda de um ente querido, a perda de saúde. Existe uma perda e esta perda é a perda mais grave e a pior perda de todas, que é o momento em que você se perde de si mesmo. Perder-se de si é a pior perda. E perder-se de si significa se auto-abandonar. Se abandonar em prol de alguma coisa. E na maior parte das vezes o autoabandono acontece em função de alguém. Ou seja, ele acontece a partir do momento que você estabelece um nível de relação inadequado com o outro. O medo do outro é algo muito antigo. Talvez a pior presença no mundo seja do outro, não que seja de fato, mas você desenvolve um olhar que torna o outro uma grande ameaça a partir do momento que você então projeta no outro uma série de necessidades emocionais.
E isso te leva a se destituir do seu poder, porque no momento que você projeta no outro as suas necessidades emocionais, você já está dependente do outro. O outro, por um outro lado, ele nos dá a consciência de nós mesmos. Se não existisse o outro, nós não poderíamos ou não saberíamos como nos reconhecer enquanto indivíduos. Em compensação, pelo outro ter esse papel tão importante em nossas vidas, está nele também uma série de situações perigosas para nós que podem comprometer a nossa integridade, a nossa diferença. Quando nós nascemos completamente dependentes. Há alguns animais que nascem praticamente adultos, no sentido de nascerem com uma autonomia física, não é? O que não acontece conosco. Nós nascemos no meio de uma gestação completamente dependentes, né? E leva-se muitos anos para aos poucos conquistarmos uma certa autonomia e manifestarmos melhor as nossas possibilidades, não é? Então, nós nascemos dependentes e estamos ao mesmo tempo num movimento de independência, né? Com 7 anos de idade, o seu sistema nervoso está praticamente maturado, não é? Depois, na adolescência, você então está ali concluindo a formação da sua sexualidade e na adolescência, então, você completa a sua formação. Você já é um ser constituído fisicamente, apesar de continuar crescendo, não é? Então, você, ao longo do seu desenvolvimento, você vai ficando cada vez mais por conta sua, até chegar a um ponto que você, então, já detém a autossuficiência física e a autossuficiência social. Uma criança, ela precisa pelo menos de um adulto, não importa se seja pai ou mãe, mas ela precisa de pelo menos um adulto que cuide dela, senão ela não sobrevive nem fisicamente, muito menos psicologicamente. Então, no momento que conquistamos a autonomia social e a autonomia física, temos ali então já uma independência de ser, o que infelizmente não acontece psicologicamente. Nós nos desenvolvemos fisicamente, socialmente, porém continuamos dependentes psicologicamente. E uma dependência psicológica muito longa, não é? Até chegarmos na maturidade psicológica adulta, se é que chegamos a esse estado de maturidade psicológica. Porque, ao observarmos, na verdade, estamos vendo crianças disfarçadas de adulto.